Olá para todos. Continuamos estudando equações lineares homogêneas e hoje vamos estudar equações lineares homogêneas de ordem superior. Na aula passada estudamos de ordem 2. Mas antes de estudar, vamos lembrar um teorema da álgebra. Este teorema fala que qualquer polinômio com coeficientes reais é muito importante que coeficientes são reais. Então, este polinômio pode ser decomposto em produto de polinômios com coeficientes reais de grau 1 e 2 só. Então, estes polinômios são aqui x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa k. Estes são de grau 1. E polinômios de grau 2. Então, este e este. Como eles são de grau 2 e não podem ser decompostos mais em polinômios de grau 1, tem que ser essa condição. Isso significa que discriminantes desses polinômios são negativos. E isto significa que raízes desses polinômios de grau 2 são complexas conjugadas. Então, temos polinômios de grau 1 com multiplicidade n1, n2, nk. Não pode acontecer sim como que polinômios têm mesmos. Então, e temos polinômios de grau 2 com multiplicidades m1, m2, mk. Então, ml, desculpe. Então, o que eu poderia falar aqui? Que se nós temos um polinômio de grau n, por exemplo, é um problema muito difícil calcular estes fatores. E quase sempre não dá para resolver este problema, mas na matemática sim existem métodos para decomposição de um polinômio com coeficientes reais em polinômios desse tipo. Mas a gente não vai considerar essa decomposição somente em alguns casos que são muito simples. Por exemplo, se temos um polinômio de grau n, de grau 3, por exemplo, x elevado a 1, a3, a2, x quadrado, mais a3, mais a1, x, mais a0 é igual a 0. Então, se temos essa equação polinomial, então, com coeficientes racionais, A0, A2, A1 e A0 são números racionais. Não racionais, desculpem, são inteiros. Então, tem uma esperança que podemos adivinhar uma raiz e depois dividir em x menos c, onde c é essa raiz. E depois vamos ter uma equação de grau 2 que podemos resolver com Bhaskara. Para adivinhar esse c, tal que essa parte esquerda fosse divisível por esse x menos c, temos que tentar todos os fatores que são divisores de esse número A0. Então, não sempre trabalha, mas às vezes dá uns resultados. Mas, na verdade, esse problema é muito difícil para resolver e a gente não vai resolver, na verdade, esses problemas de polinômios de grande grau. Então, para que isso?
Nós vamos usar esse teorema para construir soluções de equações homogêneas lineares. No mesmo jeito, temos uma equação, vamos escrever uma equação característica e dependendo dessa equação característica vamos escrever logo por uma receita, logo vamos escrever a solução geral dessa equação. Então, que é essa receita de construir soluções para equações homogêneas de ordem superior? Então, vamos imaginar que temos uma equação assim, essa equação homogênea de ordem n. Então, logo construímos, pela mesma receita, construímos assim chamada equação característica. Isto significa que nós substituímos as derivadas pelo k elevado a mesmo grau. Então, temos essa equação característica. E agora temos um momento mais difícil de toda a resolução. Temos que fazer fatorização desse polinômio característico, da equação característica. Então, pelo aquele teorema que eu disse, temos que decompor essa parte esquerda em produto de polinômios lineares e polinômios de grau 2. Polinômios de grau 2 que não têm raízes reais. Então, se nós conseguirmos fazer essa coisa, então logo vamos escrever solução. Essa solução consiste de termos que são dados para cada desses fatores. Então, termos dados para fatores lineares. Primeiro termo, se temos esse fator desse tipo linear na multiplicidade n1, então vamos construir a coisa seguinte. Primeiro, exponencial de alfa 1, essa raiz é alfa 1x. Segunda coisa, x vezes exponencial de alfa 1x. Então, quantas vezes temos o mesmo número de somantes? Qual é a multiplicidade? E cada vez nós multiplicamos com x, aumentando a potência, grau desse x. Então, se temos multiplicidade n1, vamos ter n1 somantes. E assim, mesmo fazemos para segundo fator. Aqui temos exponencial de alfa 2x, porque raiz é alfa 2. E mesmo quantidade de somantes é mesmo de multiplicidade n2. Então, para cada fator linear. Como construir termos para fatores, termos de solução geral para polinômio quadrático? Então, esse é o seguinte, onde delta 1 e tau 1 são soluções, números complexos, conjugadas soluções dessa equação. Como nós falamos que o discriminante dessa equação é negativo, então podemos escrever somente números complexos, encontrar somente números complexos dessa equação, que são raízes dessa equação. Então, construímos fator do mesmo jeito e, na verdade, vamos ter fatores, soma de fatores, quantidade de multiplicidade M1. Então, o primeiro fator é este. Depois vamos escrever o mesmo fator, somente multiplicado por x. E o último, aqui é esse mesmo fator multiplicado por M1 menos 1x. E quantidade é igual à multiplicidade desse fator. Então, fazemos mesmo para cada fator quadrático. E o que eu falar aqui, que essas
constantes têm que ser diferentes, distintas, todo. Cada vez nós escrevemos aqui fatores e cada vez vamos ter constantes diferentes. Então, esse é o método de resolução das equações. Vamos considerar um exemplo. Então, essa é a equação de ordem 9. E logo construímos a equação característica dela. Ela é uma equação dos mesmos coeficientes. Desculpem, aqui não são. Aqui tem que ser K em todos os lugares. Então, K. K. Vamos ver. Desculpa. E agora temos decomposição dessa, eu não sei de onde, mas a gente tem essa decomposição. Na verdade é a mesma decomposição. Falo mais uma vez, nós não vamos resolver equações de tão grau grande e não precisamos fazer essa decomposição. Então, mas somente para mostrar como funciona. Então, por uma vontade de um mágico, temos essa decomposição. Agora vamos construir para cada fator dessa decomposição, vamos construir um termo de solução geral. Então, para esse fator, multiplicidade é 2. Então, temos para esse fator como raiz é 1. Temos exponencial de x. 1 vezes x, exponencial de x. Multiplicidade é 2, por isso temos que fazer x exponencial de x de novo. Então, fator que é o somante que responde a esse fator é esse somante. Agora, segundo fator, multiplicidade é 1, por isso vamos ter somente 1. O termo, temos esse termo porque 2 é raiz. E agora temos que fazer 3 somantes para esse fator. Então, primeiro é exponencial de x, porque temos que primeiro resolver essa equação. Resolvemos aqui essa equação de discriminante negativo. Então, raiz de menos 4 é raiz de 4 vezes raiz de menos 1 e vamos ter 2i. Então, temos duas raízes complexas conjugadas, 1 mais i e 1 menos i. E escrevemos aqui 1 parte real, aqui, e aqui parte coeficiente de x é parte imaginária. Por isso temos primeiro somante dessa forma. Como multiplicidade é 3, temos que repetir mais duas vezes, multiplicando por x e por x quadrado. E prestar atenção que essas constantes sempre são distintas. Mais um exemplo. Então, temos essa equação. A equação característica é esta. E decomposição da equação característica, fatorização é esta. Então, nós já sabemos. Vamos imaginar. E temos que resolver essa equação. Encontrar raízes complexas conjugadas. Aqui temos discriminante menos 36. Raiz é 6i. E primeira raiz K1, 2 mais 3i. Segunda, 2 menos 3i. Por isso, para esse fator nós escrevemos
ele é de multiplicidade 3, raiz é menos 1, e escrevemos esse somante. Então, se é 1 expoente de menos x, depois multiplicamos por x, depois multiplicamos por x quadrado. E agora, somante que está associado com esse fator de multiplicidade 2. Então, a parte real é 2, colocamos aqui, e parte imaginária é 3, colocamos aqui. Como multiplicidade é 2, temos que somente acrescentar x multiplicado por essa mesma coisa com coeficientes diferentes. Não só isso. E vamos considerar um exemplo que vamos resolver realmente. Então vamos a essa equação homogênea linear e temos que resolver o problema do valor inicial, mas como temos a equação de ordem 3, então temos 3 condições iniciais. Agora, equação característica, temos que fazer fatorização dessa equação característica. Aqui menos 6 tem divisores mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Podemos verificar todos os divisores, se eles são ou não são raízes dessa equação. Se não são, então eu não sei o que fazer. Mas será que vamos ter sorte? Então, substituímos k por 1. Não temos 6, não temos 0 aqui. Depois, substituímos k por menos 1. Então, aqui menos 1 a 3, menos 1 a 2, menos 1, menos 6. Então, é 0. Tínhamos sorte. Então, agora, para encontrar restantes raízes, temos que fazer essa divisão euclidiana. E dividimos, temos esse quotient, como se chama, esse resultado. Então, agora temos que resolver essa equação que saiu daqui. E vamos ter duas raízes de 2 e menos 3. Por isso, escrevemos fatorização dessa equação. Aqui k mais 1 é esta raiz. K menos 2, que corresponde a este. E k mais 3, que corresponde à última raiz. Então, vamos escrever logo solução geral para essa equação. Agora vamos aplicar a condição inicial. Temos essa solução geral. E essa é a condição inicial. Vamos calcular derivada e segunda derivada, é muito fácil. Agora vamos calcular derivada no ponto zero. Primeira derivada é essa, é a função no ponto zero. Essa é a primeira derivada no ponto zero e essa é a segunda derivada no ponto zero. Agora, vamos aplicar a condição inicial, vamos ter este sistema. Primeira derivada é zero, valor de função é zero. Primeira derivada é zero e segunda derivada é 1. Por isso, transformamos o sistema linear. Temos solução C1, C2, C3. Substituímos C1, C2, C3 por valores obtidos. Então, solução particular que satisfaz a condição inicial é a seguinte. Essa é a resposta final. Só isso.